Foi a experiência mais incrível da minha vida, tanto a nível energético, a nível físico, como um nível espiritual, de consciência. Bem-vindo de volta ao canal. Se você está chegando agora por aqui, o meu nome é Nádia e eu compartilho insights para o despertar da consciência. O que é Kundalini? Esse é um termo misterioso e mal entendido. Nesse vídeo eu vou te contar o que é Kundalini e como foi a minha experiência de despertar da Kundalini. Então, a Kundalini ou Kundalini é uma energia. É a energia relacionada com a deusa Shakti, que é a fonte do mundo, a matriz geradora do universo. Essa é a visão do Tantra clássico. A palavra Kundalini vem do sânscrito e significa poder enrolado ou espiral. Por isso que muitas linhas de yoga representam a Kundalini como uma serpente enrolada. Mas isso é apenas uma representação. Tem toda uma simbologia, uma mitologia por trás, mas eu prefiro ver a Kundalini como um potencial adormecido para a iluminação espiritual, para a transcendência, para a autorrealização. Aí, como que a gente sente esse potencial no nosso corpo? Nós sentimos como energia. Nós experienciamos no nosso campo energético, nos nossos corpos sutis. Então, segundo o Tantra, nós temos uma energia Kundalini superior, que está localizada no topo da nossa cabeça, que precisa descer. Nós temos a energia Kundalini inferior, localizada na base do nosso corpo, frequentemente associada com a energia sexual, que precisa pulsar e subir. Do ponto de vista não dual, essas duas energias Kundalini são a mesma coisa, elas são a unidade. Mas, como nós estamos passando por uma experiência humana na Terra, nós sentimos quase como se a gente estivesse meio desintegrado. Nós experienciamos a separação. E quando essas energias Kundalini superior e Kundalini inferior se unem num canal central, a gente começa a experienciar a unidade não apenas de forma mental, mas no nosso campo energético, nos nossos corpos sutis. E isso também tem efeitos no nosso corpo físico. Por isso que se fala tanto em despertar da Kundalini, e esse despertar da Kundalini, ele auxilia no processo de despertar da consciência. Porque quando a gente experimenta isso nos nossos corpos sutis, com efeitos no nosso corpo físico, essa experiência é muito forte. Esse encontro dessas duas energias, Kundalini superior e Kundalini inferior, é uma das experiências mais intensas que a gente pode ter no nosso corpo energético. É muito intensa. Ela pode ser quase como uma experiência de explosão dos sentidos. Agora eu vou te contar como foi o meu processo de despertar da Kundalini. Então eu vou dar um contexto do que estava acontecendo na minha vida. Então, teve uma época na minha vida que eu estava trabalhando muito, estava muito focada no meu trabalho. E eu comecei a ter algumas questões de saúde, comecei a ter insônia, ansiedade, crise de pânico. Então eu busquei várias terapias alternativas, comecei a fazer retiros, participar de grupos, várias terapias para justamente aliviar aquele estresse, aquela tensão. E eu comecei a fazer yoga, comecei a fazer cantoterapia, reiki, acupuntura, florais, tudo que aparecia eu ia fazendo, né? E lendo e estudando e fazendo cursos e comecei a fazer retiros. E eu comecei a me sentir cada vez melhor. Eu mergulhei nesse caminho de autoconhecimento e eu estava sedenta por tudo que aparecesse. E daí nessa época eu já lia Osho, já gostava muito do Osho. Mas alguém me falou de um retiro de Tantra, eu pensei, vou lá, vou fazer. E eu fui lá, um retiro muito forte, a nível corporal, tinha várias vivências. E eu fiquei lá fazendo todas as vivências, foi muito forte, muito transformador. E no último dia do retiro tinha uma vivência
que era uma vivência ao ar livre, né, em que eu estava ao ar livre, sentada no chão, sentada na grama, assim, com as pernas cruzadas, e um dos facilitadores falou pra gente entoar mantras, né? E eu já estava fazendo a cantoterapia, como eu comentei, então eu estava com bastante consciência de respiração diafragmática, né? Porque quando a gente começa a entoar mantra, você tem que segurar o mantra, vamos dizer assim, né? Om. Você tem que segurar o mantra. E se você não tá ali com a consciência da respiração, isso é um pouco mais difícil. Mas eu já estava fazendo yoga, já estava fazendo a cantoterapia, então eu estava com bastante consciência corporal, bastante resistência pulmonar também para fazer isso. E vou contar uma coisa agora. Eu já participei de vários retiros, e aquele não era meu primeiro retiro, e às vezes eu ia nos retiros e eu não fazia exatamente o que o facilitador mandava para fazer, sabe? Uma resistência ali, uma resistência do ego. Ah, vou fazer meia boca aqui, mais ou menos. Eu não vou fazer tudo que ele tá falando. Mas nesse dia, nessa vivência, uma vozinha dentro de mim diz assim, vai com tudo, dá 100% agora. Faz tudo que ele falar, 100% do teu corpo, 100% de foco, presença aqui e agora. Então ele começou a conduzir os mantras, eu comecei a fazer os mantras com muito foco, tipo assim, 100%, sabe? Eu tava 100% focada, fazendo, eu não sei quanto tempo durou, mas eu entrei numa espécie de transe entoando aqueles mantras ali. Fazendo a respiração também, alternava a respiração com os mantras, uma respiração bem forte, um breathworking. E eu tava ali fazendo. E eu comecei a sentir o meu corpo inteiro vibrar, assim. Senti muita energia. Quanto mais energia eu sentia, eu continuava ali nos processos tanto de respiração quanto de vocalização daqueles mantras. E aí, de repente, eu comecei a sentir que o meu quadril, né, tava no chão, tava sentadinho, mas ele tava como se estivesse fazendo isso aqui, sabe? Como se eu estivesse levitando do chão. Era a sensação que eu tinha. Eu vou trazer uma analogia agora. Como se fosse uma panela de pressão, aquela tampinha da panela fica balançando, sabe? Foi o que me veio agora de analogia. Mas eu senti realmente como se o meu quadril tivesse tremendo e vibrando, a ponto de como se eu estivesse levitando do chão. E eu continuei ali nos mantras. E o meu corpo começou, parecia que esquentar. Comecei a sentir um calor subindo, assim. Até que eu senti mais forte, uma energia vindo do meu quadril, subiu assim, como se fosse um fogo. E veio e abriu aqui, né, o terceiro olho, o chakra do terceiro olho. E de repente, assim, eu comecei a ver tudo diferente. Eu estava todo o tempo com os olhos fechados, tá? Como se tivesse aberto o meu campo de visão. Vou trazer uma outra analogia agora. Como se eu fosse um pássaro gigante e eu estivesse sobrevoando o mundo. Como se eu pudesse ver o mundo, o planeta de uma vez só, assim. Teria que ser um pássaro muito grande para ver. Mas a sensação era essa, que eu estava voando como um anjo, como um pássaro, sei lá. E eu estava vendo o mundo inteiro. Até que eu vi a minha essência naquele dia. Aquele dia eu vi a minha essência de pura luz. Uma imagem com muita luz. Mas a revelação mais incrível que eu tive é que eu não era esse corpo. Que esse corpo aqui era só uma casca. O corpo aqui é só uma casca. Eu não sou esse corpo. Eu sou essa essência, pura luz, puro amor. Foi isso que eu senti naquele dia. Foi isso que eu vi naquele dia. Eu vi a minha essência naquele dia. Até aquele momento foi a experiência mais incrível da minha vida. Tanto a nível energético, a nível físico, como um nível espiritual, de consciência. Eu não vou conseguir aqui descrever a intensidade dessa experiência.
algo morreu naquele dia e algo nasceu, foi muito forte. E me transformou profundamente. Nunca mais fui a mesma pessoa desde aquele dia. E o que aconteceu depois disso? Eu me senti muito empoderada. Muito. Um poder que vinha de dentro, sabe? Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, anterior a esse dia que eu tô contando do retiro, eu tinha sofrido um acidente de carro. Que eu tinha capotado o carro. Eu tava sozinha dirigindo na estrada, capotei o carro. Então eu fiquei com medo de dirigir, sabe? Um trauma, vamos dizer assim. Até fiz terapia depois por causa disso. E esse retiro não era em Florianópolis, né? Eu já morava em Florianópolis na época, mas esse retiro não era em Florianópolis. Então eu tive que ir de carro até uma cidade para participar do retiro. Uma pessoa foi comigo, mas eu tava com muito medo. Tava toda cheia de medo, assim, eu vou ter que ir dirigindo, sabe? Eu não tava nem um pouco confortável de ir dirigindo. Mas eu fui. E aí, depois dessa experiência que eu contei, da última vivência que a gente teve do retiro, eu tava me sentindo tão empoderada, tão calma, mas tão centrada que eu entrei naquele carro, assim, sem medo nenhum. Zero medo, sabe? Zero. Eu entrei ali, eu vou dirigindo. À noite, tranquila, vim pra Florianópolis, voltei. Assim, uma calma, um poder, sabe? Cheguei em casa, assim, eu me olhei no espelho e os meus olhos brilhavam, assim, sabe? Eu olhei no espelho, olhei no fundo dos meus olhos e eu disse, essa sou eu. Eu sou isso. Essa sou eu. É como se eu estivesse me olhando no espelho a primeira vez. Era eu, assim, óbvio, né? Não que fisicamente tenha mudado algo, exceto por esse brilho nos olhos, muito intenso, muito forte. Mas a partir desse dia, tudo mudou. Tudo permaneceu igual, mas tudo mudou. Eu comecei a fazer várias mudanças na minha vida. Coisas que não combinavam mais comigo, terminei relacionamentos, comecei a mudar minha maneira de encarar o trabalho. Tudo começou a mudar, assim, porque eu já não era mais a mesma pessoa. A sensação que eu tinha é, voltei para casa, essa sou eu, essa é a minha essência. E isso foi muito forte, foi uma experiência tão forte, que eu queria entender o que tinha acontecido. Então eu fui para a internet, fui pesquisar. Na época eu não encontrei muita coisa em português, mas aí eu achei alguns sites, alguns vídeos em inglês, comecei a estudar. E sempre que eu via um vislumbre assim de uma explicação para isso, eu ia estudar. Então a explicação que eu encontrei para esse fenômeno que aconteceu é que eu tive realmente um despertar da Kundalini. Fez bastante sentido, né? Essa questão da energia subindo, abertura do terceiro olho, enfim. É um processo energético muito forte. E eu comecei a estudar isso. Eu li várias histórias de várias pessoas, de vários mestres iluminados, o que tinha acontecido com eles, enfim. E todos os mestres contam, e se você perceber, se você prestar atenção, que teve um processo energético associado. Para alguns foi mais forte, para alguns foi mais fraco. Às vezes eles não dão esse nome, despertar da Kundalini, mas nos meus estudos eu pude perceber que existia sempre essa questão do processo energético. E eu estudei tanto que eu resolvi fazer uma formação em terapia tântrica. E eu comecei a conduzir também retiros e pude presenciar esses processos energéticos, a subida da Kundalini em muitas pessoas. E pela minha experiência, é lógico que eu ainda tenho muita coisa a aprender, nós somos todos aprendizes, né? Mas pela minha experiência, todo despertar de consciência, ele traz um componente energético. Algumas pessoas vão sentir uma coceirinha, né? Tem pessoas que me relatam assim, eu tinha uma coceirinha aqui na região da testa, né? Que é o terceiro olho. Tem uma coceirinha aqui na região do topo da cabeça. Outras pessoas têm um processo mais parecido com o que eu descrevi aqui, de explosão. Parece uma supernova, assim, explodindo.
A maioria das pessoas tem um processo que é um processo intermediário, assim, nem tão sutil, nem tão forte. Mas todo despertar de consciência vai ocasionar uma mudança no seu nível energético. Algum componente energético vai se manifestar para você. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para te explicar por que isso acontece, para te contar como foi o meu despertar de Kundalini. Mas uma coisa que eu queria ressaltar aqui também é que eu acredito que cada pessoa tem o processo que precisa ter. Nenhum processo é igual ao outro, porque esse processo todo, qual é o objetivo disso acontecer? O objetivo do despertar da Kundalini, do despertar da consciência, que ocorreu esse processo energético, esse processo que a gente sente no corpo físico, mas o real motivo disso acontecer é te ajudar a despertar a consciência. É a consciência reconhecer a si mesma. Então existe uma inteligência por trás desses processos todos. E cada um tem o processo que precisa ter. Então não faz sentido a gente ficar se comparando uns com os outros, porque se é a consciência que se revela a si mesma, em cada um de nós, que nós somos a individualidade, esse processo vai ser individual e vai ser o processo que aquela individualidade, que aquela pessoa precisa ter para que a consciência nela reconheça a pura consciência. Eu tenho um recado para você que está passando pelo processo de despertar espiritual ou despertar da consciência, está tendo que enfrentar sintomas difíceis, está se sentindo perdido, está se sentindo perdida. Eu preparei uma aula sobre como superar os desafios do despertar. Para você assistir, basta você se cadastrar no link na descrição do vídeo. Mas se você não está nem inscrito no canal ainda, então eu te convido primeiro a se inscrever e ativar as notificações para ser avisado dos próximos vídeos. O desejo do meu coração é que mais insights cheguem até você.